Beleza. Tá? Vamos assim, pelo menos vai dando para ir, porque aqui resolveu pifar de vez o negócio. Tá? Então é o seguinte, galera. Tá? Deixa eu ver se consigo de alguma forma. Deixa eu apresentar aqui melhor. Tá? Deixa eu ver se consigo. De alguma forma rabiscar. Pronto. Tá? Então acontece, tá? Nós temos, né, basicamente, duas formas, né, de calcular então a estabilidade de alguma coisa, né? Ou a gente calcula através, né, do método, dos elementos finitos, onde a gente divide, a gente vai calcular então todas as tensões, né? Qual a ideia aqui, né? Nossa ideia é calcular então, né, a estabilidade de uma determinada, né, de um determinado local, né? Seja uma encosta, né? Seja um talude, seja, né, qualquer construção que a gente esteja fazendo. Tá? Então, a nossa ideia aqui, né, é calcular, então, é verificar, né, como a gente sabe, a resistência ao cisalhamento, né, dos solos, tá? Igual, né, a gente vai se preocupar com a resistência ao cisalhamento dele, né? Então, a gente vai comparar, então, tá, as resistências, né, a resistência ao cisalhamento com as forças mobilizadas naquela massa. Tá? Então, qual a ideia aqui? Tá? É a gente comparar então, né, as tensões, né, daquela massa com as tensões que estão atuando nela. E a gente tem duas formas de fazer isso, basicamente. Ou verifica todos os pontos da nossa massa, tá? Ou a gente vai verificar, na verdade, somente, né, alguns pontos específicos daquela massa, tá? Onde a gente vai verificar, então, né, deixa eu botar aqui, pronto. Tá? Então, a gente vai, então, né, selecionar um ponto, né, selecionar uma linha, né, uma região daquela massa, né, uma massa arbitrária, estudar, então, as condições de equilíbrio naquela massa, tá? Que é o chamado método de equilíbrio limite. Tá? A primeira coisa, então, né, o método de equilíbrio limite, então, ele consiste em determinar o equilíbrio de uma massa, né, do solo, para verificar se aquela massa ali vai romper ou não, ou, na verdade, nem verificar se ela vai romper ou não. Verificar qual é o fator de segurança, tá, daquela massa. Né? Então, a gente vai ter, então, uma determinada massa, a gente vai verificar, então, né, postular um mecanismo de ruptura, arbitrar que uma determinada superfície vai romper, tá? E todo o solo acima daquela superfície é considerado um corpo livre, como se fosse um grande caixote, e aquele caixote vai estar deslizando em relação àquele plano, aquela superfície de ruptura que eu escolhi. Tá? Então, né, eu vou ter que, né, supor que vai romper assim, e aí depois eu vou verificar, então, né, a estabilidade daquela massa que eu escolhi. Tá? E aí eu vou calcular esse equilíbrio, tá, através do somatório das forças verticais, das forças horizontais e do somatório dos momentos. Sendo que, né, o cálculo do somatório, principalmente das forças horizontais, né, dos momentos, perdão, o somatório dos momentos é muito mais complicado de ser feito, então necessita, né, modelos mais complexos e principalmente, né, programas computacionais, né, para fazer essa conta. Fazer essa conta na mão é extremamente complexo. Tá? Mas ok, né, vamos uma coisa de cada vez aqui, e aí depois a gente vai mostrar, né, uma das formas de fazer, por exemplo, esse cálculo, né, na mão, que é o que a gente vai fazer aqui para algumas superfícies. Tá? Então, qual é a primeira coisa? Tá? A primeira coisa, então, né, no método de equilíbrio limite é determinar, então, tá, uma certa... Pode falar, Isis? Pessoal, desculpa, que a internet estava meio estável, agora melhorou e eu não sei. Você está compartilhando a tela? Eu não está aparecendo. Não? Calma aí, então, eu jurava que estava. Agora foi, não sei porque não estava indo antes. Então, eu tinha colocado, eu tinha talvez clicado em parar, foi mal então. Agora foi, obrigada. Agora eu quero tirar esse negócio aqui, calma aí. Pronto, ignorar, muito obrigado. Legal. Tá?
Então, né, perdão aqui, né, então a gente vai fazer então um somatório, né, das forças verticais, né, horizontais e momentos. Tá? A gente vai postular então um mecanismo, tá, de ruptura, aonde esse mecanismo, então, né, fale. Isso mesmo. Isso. Legal? Tá? Então a gente vai postular então, né, aonde vai romper, né? E aí, né, né, bem arbitrário, ou seja, eu acho que vai romper assim, tá? E aí depois a gente vai então, né, verificar, né, qual é o fator de segurança daquela, né, massa, né, arbitrária que eu decidi, né, que iria romper. Tá? Então, como primeira coisa, como vocês já viram, assim, a gente vai ter que fazer isso várias vezes. Por que várias vezes? Porque, né, o método ele fala para eu isolar uma massa arbitrária, onde eu acho que vai acontecer a ruptura. Não necessariamente aquele local onde eu decidi que vai, né, vai romper, é o local que vai romper. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu decidi, né, aqui tem um certo centro, né, e vou ter uma superfície, por exemplo, circular de ruptura. A primeira coisa, quem disse que é essa superfície que vai ser? Não pode ser uma superfície com um raio um pouco maior? Não pode ser uma superfície com um raio um pouco menor? Não pode ser uma superfície onde o centro esteja em outra posição? Então, né, a gente tem que fazer esses cálculos, né, esse método que eu vou ensinar aqui para vocês agora, várias vezes, até determinar entre todas aquelas possíveis superfícies, né, de ruptura que a gente colocou, qual é com o menor fator de segurança. Afinal de contas, né, o nosso solo rompe no pior local, rompe, né, no ponto mais fraco. Inclusive, eu posso, na verdade, não ser um círculo. Pode, talvez, a minha ruptura ser, na verdade, uma reta, uma outra reta saindo. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, superfícies não circulares também. Então, também tem que analisar aquilo ali para verificar se aquela superfície é a pior, ou seja, é a com o menor fator de segurança. Então, vocês veem, né, que isso já dá um certo trabalho, tá? Porque eu tenho que analisar milhares de superfícies. É claro, tá? A gente sabe que para solos, por exemplo, homogêneos, a tendência é que seja uma superfície circular. Tá? Para solos onde eu tenho um ponto de fraqueza, né, possivelmente, né, a nossa superfície vai passar por ali. Ou um ponto, por exemplo, que tenha uma rocha e eu tenho uma camada de solo em cima, vai ter uma descontinuidade entre o solo e a rocha. Então, possivelmente, ali naquele plano da rocha, é um possível local que vai romper, né, a minha massa. Então, eu tenho que analisar todos esses pontos. Tá? Então, com isso, né, dá um certo trabalho. É claro, ao longo dos anos, né, as pessoas começaram a criar, por exemplo, ábacos para esse cálculo. As pessoas começaram a criar vamos falar, livros onde já indicava assim, né, pequenos desenhos falando, olha, né, tente a primeira superfície essa, depois tente essa. Então, tem vários detalhes, tá, que foram feitos, né, ao longo do tempo para facilitar a procura da pior superfície. Tá? Só que hoje em dia existem os programas, né, computacionais. Então, né, hoje em dia, por exemplo, no celular, vocês conseguem baixar, né, um programa que faz isso, né, um programinha que eu gosto muito de brincar. Quem quiser baixar aí, é um programinha chamado Simple Slope, tá? Eu vou deixar aqui escrito no chat, Simple Slope, tá? Simples, né? Slope de talude, tá? Então, né, é um programinha bem simples de baixar no celular, né? Na verdade, antigamente não custava nada. Agora eles estão botando, se você rodar 3 vezes, você tem que ver um videozinho de joguinho para poder rodar mais. Tá? Mas é um programinha bem interessante, é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, como é que funciona o método do equilíbrio limite? Primeira coisa que a gente tem que fazer no método do equilíbrio limite, então, é supor uma superfície de ruptura. Então, toda essa massa que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Toda essa massa aqui, ela vai, né, funcionar como se fosse um corpo livre, andando, deslizando, né, para aquele lado aqui, né, da esquerda para a direita. Como se toda essa massa aqui fosse um grande caixote, uma grande caixa, né, rompendo em relação a essa superfície. O problema, quando a gente faz, por exemplo, uma superfície tipo essa circular, fica difícil de a gente, né, descobrir exatamente qual é
o peso dessa massa, ou qual é, por exemplo, as características, né, na base dessa massa, porque a gente sempre vai analisar, tá, gente, o cisalhamento que ocorre onde? Na base, né, desse material, entre, né, a massa de solo que está deslizando e a massa de solo que fica parada. Afinal de contas, é isso que é o cisalhamento, né? É o Joãozinho empurrando o caixote. Então, quando o Joãozinho empurra o caixote está ali paradinho, tem um caixote em cima de uma base, de um plano. Esse plano pode estar inclinado, pode estar, né, em qualquer posição, e vai estar o Joãozinho empurrando aquilo ali. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, né? Então, né, essa massa de solo, para facilitar a nossa análise, a gente vai dividir essa massa de solo em fatias, tá? Onde essas fatias são, né, verticais, ou seja, essa divisão das fatias é vertical, né? Vou dividir isso aqui, né, vertical, e vou olhar cada fatia dessa para analisar. Então, na verdade, todas as contas que a gente vai fazer aqui, a gente vai, por exemplo, pegar uma fatia, né, analisar as condições, forças atuantes naquela fatia e vai fazer, né, essa análise, vai ser um somatório, né, dessas forças que vão atuar em cada fatia dessa. Legal? Como se cada fatia dessa aqui fosse um quadradinho em cima de um plano, tá? Sendo que, por exemplo, essas fatias aqui, ó, elas vão tender a deslizar, por exemplo, para cá, né, da esquerda para a direita. Já essas duas fatias aqui, ó, vão tender, na verdade, a romper, a deslizar da direita para a esquerda. Então, enquanto essas daqui, né, querem romper, essas outras duas fatias aqui querem segurar, na verdade, aquela movimentação. Então, é uma questão ali, né, de verificar as fatias. Ok? Mas por que essa? Novamente, né, essa aqui foi uma que eu chutei. Eu vou ter que chutar outra, né, superfície, dividir essa outra superfície por fatias e analisar de novo. Tá? Então, o processo de, né, fazer isso várias vezes. Ok? E quais são as forças atuantes aqui nas fatias? As forças atuantes aqui nas fatias, tá? Pode falar? Vale. Não, calma, para um pouco, já chego lá. Essas fatias, a direita é uma dessas fatias que está aqui dentro. E não são duas fatias. Ah, essa daqui, essa daqui. Ah. Então, porque eu tenho que analisar, né, a pior situação. Eu tenho que analisar todas as situações e verificar qual é a pior. Legal? Porque pode ser que com esse centro, apesar de eu ter duas fatias que vão segurar o meu deslizamento, pode ser que essas fatias aqui sejam tão pesadas e tão complicadas que vai, no final das contas, como isso é um somatório, podem ser uma situação que essas duas fatias aqui segurem, mas não segurem tanto assim, entendeu? Tem que analisar todas as minhas superfícies. Legal? Não, não tem condição de não é uma condição, Marcelo, de não considerar. Tá? Eu isolo uma massa arbitrária e analiso todas as fatias que estão naquela massa arbitrária. Não existe. Não. Olha. Isso mesmo. Chutar não, Marcelo, engenheiro não chuta, engenheiro arbitra. É isso mesmo, entendeu? Eu vou arbitrar, entendeu? Uma possível superfície ali. Agora, se vai romper ali naquela forma ou não, eu não sei. Por exemplo, voltando aqui para a foto, ó, essa foto aqui é interessante. Ó. Eu tinha uma foto que eu tinha posto aqui no início. Cadê? Ué, caramba. Aqui, por exemplo. Aqui é uma situação que rompeu, ó, aqui por baixo, como se fosse aquelas duas fatias ali. Olha a massa pegando por baixo do asfalto, tá vendo? Levantou o asfalto, né? Já essa daqui não. Já esse deslizamento aqui, por exemplo, não pegou por baixo aqui dos prédios, rompeu somente a parte de cima, como se fosse uma ruptura, por exemplo, assim, ó. Vamos voltar onde que eu estava. Mais superficial, sem pegar aquelas camadas ali embaixo, como se estivesse aqui, ó. Né? Como se tivesse uma ruptura passando, talvez, ó, por aqui, ó. Ficou horroroso isso, mas beleza, vocês entenderam. Passando por aqui, não pegando ali por baixo. Legal? Tá?
E essas duas fatias da areia é como se a rua fosse aqui, por exemplo. Legal? Tá? Então, o que a gente vai analisar aqui? Eu vou pegar uma dessas fatias, por exemplo, vamos supor que seria essa daqui, ó, na verdade ela está analisando essa fatia N aqui, pronto. Essa fatia N aqui, vou olhar ela com calma aqui do lado. Né? Que forças que eu tenho atuando aqui, né, na fatia? Né? Então, a primeira força que eu vou ter atuando na fatia é o peso da fatia. Então, eu tenho que saber, né, qual é o material que compõe essa fatia. Então, eu tenho que saber qual é o gama do material que está ali. Tem que saber se tem alguma coisa enterrada naquela fatia que pesa, sei lá, se vocês vão enterrar uma massa de ouro ali dentro, sei lá o que vocês estão fazendo, né? Mas vocês têm que analisar, então, se tem alguma coisa dentro dessa fatia, tem que ser considerado o peso dela, tá? E, né, tem que ser considerado também, que não está desenhado aqui, mas está desenhado no próximo slide, tá? Uma carga externa. Tá? Então, se você tiver uma carga externa na fatia, você tem que considerar essa carga externa, como, por exemplo, aqui uma carga Q qualquer. Que carga externa é essa? Ué, a passagem de um veículo, a passagem, né, aqui, por exemplo, vamos olhar para essa fatia aqui da esquerda, por exemplo, a construção de uma casa ou um container, qualquer coisa que esteja, né, que seja uma carga externa que possa acontecer aqui. Por exemplo, a norma fala que, se não me falha a memória, que tem sempre que considerar uma carga externa de pelo menos 15 ou 20 kPa. Não, agora está querendo mudar a norma para sempre considerar uma carga externa, ainda não mudou, tá? Mas estão pensando em fazer isso. Tá? Mas então você tem que considerar uma carga externa, vou construir uma casa aqui, ou vou colocar, isso aqui vai ser um pátio de container. Então, né, o que vai ter de carga aqui? Vou colocar uma árvore. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá? Tem que ser posto aqui. E aí, por exemplo, né, uma carga externa nessas fatias aqui, ó, que seguram, né, a minha ruptura, tem que ser analisado com muita calma. Por que isso? Porque se eu colocar uma carga aqui, né, por exemplo, uma casa ou um pátio de container, né, esse container aqui vai segurar a ruptura. Ele vai funcionar como se fosse ali uma balança. A pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte: este container vai ficar sempre ali? Pode ser que não. Lembra, né? O container, ou até a própria casa, tá, gente? É uma coisa que pode, eventualmente, um dia ser retirada. Então, cargas que podem ser retiradas, movidas, que podem ajudar a manter a massa no lugar, normalmente a gente não coloca no cálculo. Por quê? Porque a gente não coloca porque ela é a favor da segurança. Né? Ela vai aumentar, né, a minha segurança. Eu não quero isso, eu quero analisar a pior situação. Que pior situação seria essa? Isso aqui cheio de container, né? Esse lado aqui cheio de container, que é o lado que vai idealizar, e esse lado aqui sem container nenhum. Tá? Então, vocês têm que fazer na hora que vocês forem analisar a sua superfície, não só vocês têm que analisar várias superfícies, mas também várias situações de carga. Ou seja, se eu botar uma carga aqui, vai piorar ou vai melhorar a minha estabilidade? Ué, coloca a carga e roda a estabilidade e verifica. Depois pega essa carga e muda ela de lugar, ou coloca a carga no lado, coloca a carga do outro, e aí vai fazendo as suas séries de análises. Legal? Então não é uma análise só que a gente faz. Cada obra vai ter sua peculiaridade. Então vocês têm que colocar, né, nas suas forças, todas as forças que você acha que vai ter, e verificar se aquela força vai ajudar ou vai piorar, ok? Mas eu já falo logo, numa situação dessa, assim, ó, né, qualquer força que esteja aqui desse lado, né, do lado aqui mais baixo, vai, né, ajudar a manter aqui no lugar. Então, na verdade, a gente tem que desconsiderar isso. Tá? É interessante, isso é uma situação que acontece quando você, por exemplo, teve um material que rompeu, tá, e foi para cima da pista, que nem aquela foto que eu mostrei para vocês, tá? A gente tem que analisar com muita calma se eu posso limpar simplesmente a pista, porque se eu limpar a pista, né, eu vou estar tirando o solo que está aqui. Ó. Aquele solo que está aqui está segurando, talvez, a massa que está rompida. Então, se eu tirar aquele solo daqui, pode ser que tenha uma nova ruptura, porque aquele solo está segurando agora o resto da massa de romper. Tá? Então, tem que ser analisado com calma. Ou seja, tem que ser feita uma análise, né, com aquela situação depois da ruptura e verificar se você pode tirar aquele peso ou não. Ok?
Então, em termos de força, o que eu vou ter? Então, eu tenho uma fatia aqui, eu tenho o peso da fatia, né? Então, eu tenho que saber que material é feita essa fatia e qual é a área dessa fatia. Então, a partir, né, do peso e da área, né, perdão, do peso específico, né, e da área e de qualquer força externa que eu tenho aqui, eu sei qual é o peso, né, atuante aqui nessa fatia, sendo que o peso da fatia, normalmente a gente coloca, né, no centroide da fatia, ok? Tá? É por isso que normalmente a gente divide as fatias, tá, dentro com o mesmo solo, ou pelo menos, né, que os centros de gravidade sejam bem próximos. Tá? Eu sei que nem sempre isso é possível, né, mas pelo menos, né, a gente tenta, né, falar que o peixe está ali no centroide, né, dessa massa, ou seja, né, no meio da figura que eu analisei. Legal? Tá? Eu ia falar uma outra coisa sobre isso, mas daqui a pouco, uma carga externa, ok. Bom, daqui a pouco eu me lembro do resto. Tá? E aí, quais são as outras forças que nós temos aqui? As outras forças que nós temos aqui, tá, são as forças de atrito entre as fatias, ou seja, essa fatia aqui vai estar em contato com outra fatia e vai ter um atrito entre elas. Tá? Então, esse atrito entre elas é... Oi, fale, alguém falou alguma coisa? Tá, entrou aqui um. Tá? Esse atrito entre as fatias, tá, tem que ser considerado. Tá? Só que o problema é que esse atrito entre as fatias é difícil de ser considerado, porque eu teria que analisar primeiro, né, o tamanho dessa massa, qual é o atrito entre elas, etc. Então, né, o método que eu vou ensinar para vocês, que é o método de Felênius, não considera, né, esse atrito entre as fatias, mas eles existem. Tá? Outra coisa que não vai considerar também aqui na aula, né, mas os outros métodos mais complexos, né, calculam isso, é o empuxo que eu tenho entre as fatias, ou seja, eu tenho uma fatia aqui desse lado que está se movimentando. Né? A ideia do equilíbrio limite é uma consideração que essa massa toda está se movimentando. Né? Então, uma massa vai empurrar a outra massa. É o que a gente chama de empuxo. O empuxo são as forças, né, que um solo faz em outro solo. Então, uma massa de solo, né, ou água também faz, né, nas estruturas, né, ou o solo faz nas estruturas, isso é chamado empuxo. Então, eu tenho um empuxo, ou seja, uma massa de solo empurrando a outra fatia, e eu tenho também uma outra massa de solo, né, segurando, né, querendo manter essa fatia no lugar. Então, eu vou ter um empuxo de um lado da fatia e outro empuxo do outro lado da fatia. Tá? No método, né, Felênius, a gente vai ignorar esse empuxo entre as fatias. Mais métodos mais complexos, como, por exemplo, Morgenstern Price, Spencer, entre outros, eles consideram, tá, esses empuxos aqui. Tá? E aí, vamos continuar olhando para as forças atuantes aqui. Tá? Uma outra força atuante que eu vou ter, tá, na verdade, é a nossa força, né, de cisalhamento, que seria essa força S aqui. Por quê? Essa massa de solo aqui, ó, né, o que faz essa massa de solo deslizar? O que faz esse caixote deslizar? Eu estou analisando este plano aqui, ó, que é o plano DC. Tá? Esse plano DC aqui, ó, esse caixotinho, né, essa massa de solo, tá, vai fazer, como ela vai empurrar esse caixote para baixo? O que faz empurrar ele para baixo? A minha força W decomposta nesse sentido aqui. Então, eu vou pegar a minha força W, vamos desenhar aqui, ó, tá? A minha força W, ó, ela fica, ó, né, quando eu decomponho ela fica, ó, nesse sentido aqui, ó, forçando a ruptura para baixo. Né? Então, como toda ação corresponde a uma reação, né, contrária, vai existir a nossa força de atrito aqui, ou, na verdade, vai existir a nossa força de cisalhamento, que é essa força S, que está querendo combater esse caixote a deslizar para lá. E quem é a nossa força de cisalhamento? A gente sabe que a resistência ao cisalhamento dos solos é igual a coesão mais a tensão normal vezes a tangente do ângulo de atrito. Se eu sei que isso é a tensão de resistência ao cisalhamento, o que é a força resistente ao cisalhamento? A força resistente ao cisalhamento é a tensão vezes a área. Então, eu vou calcular qual é a tensão
resistente ao cisalhamento aqui na base da fatia e vou multiplicar por que área? Ué, como eu estou analisando isso aqui em 2D, né, é uma situação, né, que eu tenho como se fosse um sistema infinito, né, para a direção do papel, então a gente chama análise 2D, uma análise 3D um pouquinho mais complicada, né, de ser feito, eu tenho que analisar uma área específica, etc., mas nada que os programas computacionais não ajudem a gente nisso. Tá? Essa força S nada mais é do que a nossa resistência ao cisalhamento que ocorre aqui na base da fatia, vezes a área da fatia. E quem é a área da fatia? É esse comprimento aqui DC, que é esse tamanho L aqui. Ó. Tá? Esse tamanho L, quanto é que vale esse tamanho L? Ué, essa largura da fatia B, né, vezes, né, eu acho que é o seno, agora eu sempre confundo, acho que é o seno desse ângulo da fatia I. Então, eu vou pegar esse tamanho aqui, ou seja, esse tamanho de D até C, seria o meu comprimento L, que seria, né, a área da minha fatia, né, o comprimento dela, e multiplicar pela minha resistência ao cisalhamento, multiplicar pelo meu tau, que a gente sabe que é igual a coesão mais tensão efetiva vezes tangente de φ. Tá? Calma aí, Marcelo, já vou falar com você. Tá? E então a gente vai analisar o quê? A gente vai estar sempre analisando o cisalhamento que ocorre aonde? Na base da fatia que eu escolhi. Então, se a base da fatia está em um determinado solo, é aqueles parâmetros que eu vou utilizar. Se eu tenho uma fatia com um parâmetro, mas a base dela está em outro solo, é com outro solo que eu vou, né, analisar, porque é como se eu tivesse uma caixinha e tivesse uma casca de banana. Ué, quem vai aguentar o cisalhamento, quem é? É aquela casca de banana. Então, se eu tiver uma camada de solo ali, por exemplo, fraca, que são aqueles parâmetros fracos que eu vou analisar, que é como se fosse uma caixa em cima de uma casca de banana, a caixa em cima de uma... Como é que eu vou falar? De uma graxa. Legal? Fale, Marcelo. Não é força de coesão. É coesão, então é uma tensão de coesão. Isso, mais a tensão efetiva vezes a tangente do ângulo, para ficar mais correto. Tensão efetiva, sim, perdão. Tensão efetiva, tá? Tanto a tensão efetiva, tá? E né, o que eu vou falar agora para vocês, tá? Qual é a tensão, né, vertical, né, atuando nessa fatia? Ué, a tensão vertical atuando nessa fatia é a decomposição dessa força W, né, fazendo ela ficar normal a essa fatia. Ou seja, eu sei que essa fatia tem um certo ângulo, que é o nosso ângulo alfa aqui, né, da fatia, vou pegar essa força W e vou decompor, tá, nessa direção, na direção aqui da fatia, para ela ficar normal aquela minha fatia que está ali. Legal? Tá? E aí eu vou ter também, né, como a resistência ao cisalhamento é igual a coesão mais a tensão efetiva vezes, né, a tangente do ângulo de delito, tá? Eu vou pegar também, eu tenho que saber qual é a pressão atuando na base da fatia, aonde, né, se eu tiver pressões atuando diferente aqui na base da fatia, porque eu posso ter uma base da fatia inclinada, aí eu vou ter uma pressão, né, maior ou menor, dependendo, né, se a minha fatia está mais inclinada ou menos inclinada. Normalmente a gente pega a pressão no meio da fatia, tá ok? Então eu pego ali, né, a minha pressão no meio da fatia e aí, a partir dela, eu vou fazer os meus cálculos. Legal? Ou também posso fazer uma questão de forças. Em vez de trabalhar com tensões multiplicado pela área, eu pego qual é, então, se eu tenho várias paropressões, eu transformo todas aquelas tensões em uma força e trabalho só com a força da paropressão, que seria esse U grande que mostra aqui. Legal? Tá? Vocês vão ver quando eu botar isso no exemplo, vai ficar bem, né, eu acho que vai ficar bem mais fácil, né, de a gente olhar isso. Tá? Então vamos lá. Tá? Existe também o equilíbrio de momentos. Tá? Esse equilíbrio de momentos, então, né, eu defino, então, uma determinada massa de solo,
a partir, então, né, se for uma superfície, por exemplo, né, principalmente a superfície circular é mais fácil de entender, tá? Eu vou ter, então, essa massa da fatia gerando um momento para lá, vou ter essa outra massa da fatia gerando um momento, na verdade, ao contrário, e eu vou ter a nossa resistência ao cisalhamento ao longo de toda essa massa que eu analisei, girando para o outro lado. Então, tudo isso, né, dá um trabalho, né, principalmente esse cálculo dos momentos, tá, é um trabalho muito grande. Então, normalmente, né, para levar isso em consideração, fazer isso manualmente é extremamente complexo. Então, normalmente, tá, somente é feito os cálculos de momentos quando você utiliza, por exemplo, um programa computacional. Não que não dê para fazer na mão, até dá, mas o trabalho vai ser muito grande e, além do mais, a gente vai ter que fazer isso para milhares de superfícies, o que dá um trabalho bem, né, bem razoável. Tá? Então, né, nós temos, então, né, várias incógnitas, ou seja, qual é o momento, qual é o impulso, quais são as forças. Então, né, cada metodologia vai, de alguma forma, simplificar, ou seja, falar, não vou considerar o cálculo dos momentos, ou não vou considerar o cálculo, né, das forças de impulso entre as fatias, ou não considerar o atrito entre elas. Então, cada método fez uma criou uma forma de analisar isso, né, desconsiderando talvez algumas forças para conseguir resolver, porque tem mais incógnitas do que relações de equilíbrio. Tá? Então, cada método tem a sua, né, forma de fazer. E, no final das contas, o que a gente vai fazer, então? Por exemplo, na situação de uma superfície circular, tá? Eu vou analisar, né, normalmente, como é que é feito isso? É selecionado vários pontos, né, de centro, ou seja, né, é um centro que tem um determinado raio, né, analiso vários centros, de cada centro aqui eu determino milhares de superfícies com raios diferentes, então cada centro ali vai ter um fator de segurança. E eu vou ter vários centros com vários fatores de segurança, e o fator de segurança é aquele onde tenha o menor fator de segurança. Então, na verdade, o que eu faço, então, é considerar, né, fazer várias superfícies de cálculo, e cada superfície dessa vai ter um fator de segurança. Como eu falei para vocês, a minha ruptura ocorre sempre no pior local. E como é que os programas fazem isso? Eles fazem vários círculos e vão depois fazendo tipo um mapa, falando, olha, então aqui o fator de segurança diminuiu, então eu vou procurar pontos mais para cá. Ah, não, agora aumentou, então eu vou procurar pontos para lá. E eles vai fazendo, então, uma interação, joga para um lado, joga para o outro, vai calculando vários fatores, várias superfícies, e aí determina qual é a pior superfície de ruptura. Ok? Lembrando, né, que a pior superfície, né, o meu solo rompe, né, no pior caso. Bacana? Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? O método equilíbrio-limite, só para não falar que eu falei, tá? O método equilíbrio-limite, tá? Ele tem um grande problema, né, intrínseco dele. Qual é o primeiro problema? Primeira coisa, é um método ruim? Não. É um método muito bom e bate muito bem com a realidade. Tá? Mas, e é um dos métodos, talvez possa falar que 95% dos projetos são, né, através desse método. Só que esse método, eu considero material rígido plástico. O que é isso? O meu material tem uma certa tensão e depois ele rompe. Não há uma situação como a gente sabe que os nossos solos são elásticos lineares, ou elástico-plásticos, perdão. Ou melhor, são elastoplásticos. O que é isso? O nosso solo, conforme você vai aplicando tensão, ele vai se deformando. O método de equilíbrio-limite não leva em consideração deformações. Ou seja, eu não sei se aquele meu solo ali, quando estiver rompendo, por exemplo, quanto de deformação vai estar apresentando. Então, imagina uma obra que você começa a identificar que ela está se movimentando. O que significa ela estar se movimentando? Eu não sei. Pelo método de equilíbrio-limite, eu só sei se aquilo ali está estável ou não está estável. Eu só sei que aquilo ali, o fator de segurança é 1,1 ou 1,4. Eu não tenho, né, cálculos de quanto aquilo ali vai se deformar. Ok? Tá? Mas eu tenho mais ou menos uma noção disso. Por que eu tenho mais ou menos uma noção disso? Porque o cálculo do fator de segurança
resistência boa, né, ou forças boas, dividido por forças mais. Quando as forças boas estão chegando perto das forças mais, significa que eu estou numa situação aqui, ó. Essa daqui seria a força boa, o quanto meu solo aguenta de resistência. Então, quanto mais perto as forças mais estão chegando, né, perto desse valor aqui, mais deformação eu vou tendo no meu solo. Então, quanto mais o seu solo vai se deformando em campo, significa que as tensões atuantes ali estão chegando cada vez mais perto das tensões que aquele meu solo aguenta. Então, por exemplo, quando o fator de segurança, ou seja, quando as forças boas dividido pelas forças mais ficam menor do que 1,2, o meu talude já começa a apresentar movimentações consideráveis, que eu consigo até, né, observar, talvez no asfalto ou algo disso. Então, se vocês chegarem no local onde já tenha alguma movimentação do solo, mas aquele talude não caiu, quase com certeza é uma situação que aquele talude atingiu fatores de segurança menores de 1,2, talvez 1,1, 1,07, mas ainda não rompeu, tá ok? Então, por que não rompeu? Porque as forças resistivas ainda são maiores do que as mobilizantes, mas está na iminência ali da ruptura. Tá? Tem que ser analisado, é uma situação, é um local, né, que vale a pena se observar. Tá? Principalmente isso é muito bom quando você está... o asfalto é um grande indicador disso. Quando você está trabalhando numa rodovia, você vê uma marca no asfalto, significa que aquele solo ali, né, se movimentou. Não estou falando que está se movimentando agora, mas já se movimentou em algum momento. Tá? Pode ser, por exemplo, quando subir o nível d'água, ao subir o nível d'água, o que acontece com as tensões, né, efetivas caem. Se as tensões efetivas caem, a resistência ao saneamento do solo cai também. Então, o meu solo ficou mais fraco. Se o solo ficar mais fraco, tá? Ele vai, né, resistir menos. Então, se ele vai resistir menos, significa que eu vou estar aqui, ó, né, resistindo menos, vou ter mais deformação naquele meu solo, porque as tensões atuantes estão perto das tensões resistivas. Tá? Então, é uma indicação, né, que eu tenho ali, né, alguma coisa. Pode ser que ali está estável agora, porque o nível d'água baixou, parou de chover, etc, etc. Ok? Tá? Então, né, existem, né, como eu falei para vocês, para superfícies circulares ou até não circulares, né, alguns métodos, como, por exemplo, Morgan Rice, Spencer, né, até o Bishop modificado permite fazer a conta para superfícies não circulares. Existem diversos ábacos, por exemplo, o ábaco de Taylor, ábaco de Rohrbeck e Bray, né, o próprio um ábaco do Bishop Morgenstern. Então, existem vários ábacos que vocês podem analisar, pegar ali um livrinho e vai ter, olha, um talude com uma inclinação de 1/2, se você pegar o ângulo de tanto desse material, vai ter esse fator de segurança. Então, tem vários, né, ábacos que permitem determinar o fator de segurança. O problema desses ábacos é que precisa que sejam determinadas geometrias. Ou seja, se tiver uma geometria diferente do que aquele ábaco fala, ele não funciona mais. Ou pelo menos ele não é mais indicado. Por isso que está cada vez mais, hoje nós temos programas computacionais que permitem, né, a gente fazer esses cálculos muito mais fácil e rápido e com qualquer geometria que eu quiser. Tá? E, né, o método das fatias, né, ele tem, então, né, a ideia de fazer esses cálculos. Tá? Posso fazer superfícies irregulares, posso incluir poropressões, né, e tem vários, né, métodos para o cálculo, o método, por exemplo, do Felenius, o método Bishop, e os dois mais importantes, tá, gente? São os métodos mais que consideram o momento entre as fatias, consideram o momento total, consideram o atrito entre as fatias, consideram a força, o empuxo, etc. São métodos mais rigorosos, que é o nome, que é o método Morgan, Price e Spencer. Tá? São métodos, né, que eu recomendo, quando vocês forem fazer uma análise, né, de estabilidade, utilizar esses dois métodos. Tá? Sendo que, é claro, né, infelizmente a gente tem falando, não há tempo daria fazer uma cadeira inteira só sobre isso. Tá? Então eu recomendo alguns livros, por exemplo, um livro que eu recomendo é o livro da professora Denise, que, se não fala o nome do livro, é Habilidade de Encostas, tá? Onde ela vem passando cada método desse, né, como é que você faz, como é feita a conta, como é que você faz, né, ou como é feito, né, o cálculo dos momentos, os cálculos dos empuxos,
né, tudo isso ali bem, né, explicado com calma, digamos assim, né, dá para ler tranquilo. Tá? E aqui tem uma comparação, isso aqui eu tirei, por exemplo, de um programa, onde ele vem falando, olha, do Jambu, ele, né, considera o balanço de forças verticais e horizontais, mas não considera balanço de momento. O método Spencer, sim, considera um balanço de forças verticais, forças horizontais e momento, etc. Então, existem milhares de métodos, né? Cada um faz um método diferente, né? Considerando uma coisa ou outra. Né? Qual dos dois, né, eu gosto mais, ou qual dos dois normalmente é utilizado mais? O Spencer ou o Marcus Price, tá? Esse método de Sarma também é bem interessante, mas é muito mais utilizado para bloco de rocha, onde eu tenho vários blocos de rocha que eu tenho que analisar aquilo ali, e os blocos de rocha, não necessariamente, eu vou ter fatias horizontais. Posso ter blocos de rocha, um encostado no outro, e onde eu posso, as minhas fatias são inclinadas. Então, tem que ser considerado isso na conta, que esse método de Sarma ali considera. Ok? Tá? Mas voltando aqui ao nosso blá blá blá, tá? Algumas coisas, né, que tem que ser, né, detalhados, tá? Tem que ser, né, tomado cuidado na hora de eu dividir as fatias. Primeiro, quantas fatias tem que ser dividido a minha massa de solo? Normalmente 10, tá? É um número, o pessoal fala que é um número bom, tá? Para ter, né? Se você dividir em menos fatias, acabam ficando fatias muito grandes, então você pode estar errando ali muito, né, na inclinação da fatia. Você está pegando uma fatia que seja muito curva, então para transformar aquilo numa reta, você pode estar errando bastante. Tá? Outra coisa, ao dividir pelo menos por 10 fatias, você evita, por exemplo, algumas coisas, como, por exemplo, a gente deve evitar que uma fatia, né, tenha uma descontinuidade no topo, por exemplo, que eu tenho um ponto mais alto e depois uma inclinação. Não que isso seja difícil, tá, de fazer computacionalmente. Tá? O computador vai pegar essa área aqui muito fácil, mas alguma vez, se alguém quiser fazer na mão, fica difícil de calcular, por exemplo, a área daquela fatia. Né? Mais uma coisa que não pode ser feito mesmo, tá, é essa situação aqui, ó, tá, dessa segunda fatia. Que situação é essa? Onde eu tenha na base da fatia 2 solos diferentes, ou seja, a fatia começaria aqui e terminaria aqui. Né? E aí eu pego solo aqui e outro solo aqui. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque na hora que eu faço o cálculo do cisalhamento, eu vou pegar a resistência do solo que está na base da fatia. E aí, qual é o solo que está na base da fatia? Esse solo ou esse solo? Então eu teria 2 solos na mesma fatia. Como se eu tivesse um caixote, onde aquele caixote parte tivesse em um solo e parte tivesse em outro solo. Então fica difícil eu calcular isso, porque é um peso só. Então, para que isso não ocorra, eu vou dividir aquilo ali no meio. Ou seja, eu teria que colocar uma fatia pegando esse solo aqui e uma outra fatia pegando o outro solo. Para ficar bem claro aqui, ó, eu iria fazer isso daqui. Ó. Legal? Vou criar aqui uma outra fatia. Então, vou ter essa fatia nesse material e essa outra fatia aqui, a base dele vai estar nesse material 2 aqui. Não tem problema, tá, gente, de ter, né, materiais diferentes dentro da fatia. Zero problema. É só eu sabendo a área de um pedaço e sabendo a área do outro, eu sei que vai ser o peso da fatia, vai ser a área vezes o gama daquele solo de cima, mais a área vezes o gama daquele solo de baixo. Ok? Moleza de fazer isso, né? Não tem nenhum mistério. Tá? Então, legal. Né? Aquilo ali, mais ou menos, né, o que eu falei aqui para vocês, né? Então, tem uma fatia aqui, tem uma carga externa, divido, então, né, essa minha superfície em, né, várias pequenas fatias, e aí eu analiso as forças atuantes aqui. Então, vamos dar uma olhada, né, numa situação que não tenha água, tá ok? Uma situação, então, né, sem água nenhuma. Tá? O fator de segurança, tá, é um somatório. Por que um somatório? Porque eu tenho que somar cada caixotinho daquele. Tá? Porque pode ser que um caixotinho, né, tenha digamos assim, um certo fator de segurança, só que o outro pode ter um fator de segurança maior. Então, na verdade, o que eu faço é um fator de segurança médio ao longo da superfície de ruptura que eu estou analisando. Tá?
abrindo aqui um parênteses, esse é um dos problemas também do método das fatias, ou do método do equilíbrio limite. Se uma fatia rompeu, que o fator de segurança é menor do que 1, e as outras não romperam, na teoria, toda aquela massa de solo não rompeu, mas na vida real pode ser que uma fatia rompeu, e aí pode ser que toda aquela massa, né, esteja, na verdade, numa situação diferente da que você está analisando. Então, esse é um dos, como falar, das críticas, né, ao método das fatias. Porém, né, a gente sabe que esse método é muito bom, tá, para calcular situações que a gente não esteja perto da ruptura, porque perto da ruptura eu tenho movimentação. Tá? Então, se você se deparar com fatores de segurança, por exemplo, próximos de alguma fatia que já rompeu, fica um pouco cuidado, que pode ser realmente aquilo ali. O fator de segurança 1,05, mas se analisou, 4 das fatias já romperam. Então, na verdade, né, aquele seu talude, apesar de ter um fator de segurança maior do que 1, talvez ele vá romper na vida real. Legal? Até porque, por conta disso, a gente nunca utiliza fator de segurança 1,1, 1,05. A gente sempre, né, o mínimo da norma ali é 1,2. Bacana? Né? Então, o que vai fazer isso? Né, a gente sabe... Deixa eu beber uma água. Né? Tá? Então, vamos olhar para essa fatia aqui. Ó. Essa fatia, qual é o peso da fatia? Né? Qual é a massa que está, né, em termos de forças, peso, que estão fazendo com que esse caixote deslize? As forças, peso é o peso dessa fatia, mais qualquer carga externa que eu possa ter. Uma casa, uma árvore, né, um carregamento externo ali, sei lá, que vocês estão botando em cima daquela fatia. Tá? Qual é a força normal que essa fatia vai fazer nesse plano? A força normal vai ser o peso dessa fatia, esse W, vezes o cosseno desse ângulo. Afinal de contas, vou pegar essa força, né, W, essa força peso que está na vertical, e vou decompor ela para ficar normal ao plano que eu estou analisando. Né? Então, vou multiplicar pelo cosseno do ângulo dessa fatia. E é por isso que eu preciso fazer esse cálculo por fatias. Por quê? Porque cada fatia vai ter o quê? Um alfa diferente. Legal, galera? E aí, o que é tensão normal? Tensão normal é esta força normal dividido por esse tamanho da fatia. Isso é tensão normal. Né? Tensão é força dividido por área. Então, eu sei que a força atuante é essa, eu componho ela para ficar normal ao plano que eu estou analisando, né? E para calcular a tensão é normal dividido pela força. Bacana? E qual é a força má que quer empurrar esse caixote, que quer deslizar esse caixote? A força que quer deslizar esse caixote vai ser a força peso, que é, né, o PN mais o Q aqui, né? Que é o peso da fatia mais qualquer carga externa que eu tenha, vezes o seno desse ângulo. Então, eu vou pegar essa força e decompor no sentido da ruptura. Então, essa vai ser a força má que quer, né, empurrar aquele caixote para baixo. Legal? Né? Sendo que, né, a tensão atuante vai ser essa força dividida por esse comprimento aqui. Show? Tá? Mas qual é a resistência ao cisalhamento dos nossos solos? Resistência ao cisalhamento dos nossos solos é igual o que, Marcelo? Que nem o Marcelo falou. Resistência ao cisalhamento é coesão mais tensão efetiva vezes tangente de φ. Nesse caso aqui é uma situação sem água. Se é uma situação sem água, então eu só vou olhar a tensão, né, total, né, a paropressão a zero. Então, qual é a tensão normal que está atuando à base da fatia? A tensão normal que está atuando à base da fatia é essa tensão normal aqui. Ó. E quem é essa tensão normal? É essa força normal divididos por esse comprimento aqui. E quem é a coesão? A coesão é a tensão que está atuando aqui, ó, na base da fatia. Como eu faço para transformar uma tensão em uma força? Afinal de contas, isso aqui é um equilíbrio de forças que eu tenho que fazer. Para transformar uma tensão em uma força,
pego a tensão e multiplico pelo comprimento, ou seja, há uma tensão cisalhante ocorrendo na base da fatia, ou seja, uma tensão que está segurando aquela fatia para aquela fatia não deslizar. Para eu transformar ela em uma força, eu multiplico pelo meu comprimento. Por isso que aparece aqui C multiplicado pelo comprimento da fatia, mais a minha tensão normal. Quem é a tensão normal? É a força normal, divididos pela largura da fatia. Essa largura da fatia corta com esse WLN, né? Por isso que não aparece aqui, vezes a tangente de φ. Então, o fator de segurança de todo o arco, ou seja, de toda essa massa que eu estou analisando, é um somatório. Um somatório de quê? É o somatório da coesão da fatia 1, ou seja, coesão do solo da fatia 1, vezes o comprimento da fatia 1, mais o peso da fatia 1, vezes o cosseno do ângulo da fatia 1, vezes tangente de φ, mais a coesão da fatia 2, mais o comprimento da fatia, vezes o comprimento da fatia 2, perdão, mais o peso da fatia 2, vezes o cosseno da fatia 2, vezes a tangente do ângulo de atrito que está na base da fatia, blá, 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 blá. Legal, gente? Então, isso aqui é um somatório, sempre um somatório. Somatório do quê? De cada fatia que eu estou analisando. Legal? Tá? A gente vai fazer um, né? Tá? Como é que a gente vai fazer aqui, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente vai, né, definir vários centros e fazer vários círculos e aí depois determinar, né, qual é o pior círculo a partir, né, de todos os que eu analisei. Tá? E numa situação que eu tenho água? Ué, na situação que eu tenho água, tá? Funciona da mesma forma. Tá? Vai ficar um somatório da coesão vezes o comprimento aqui da fatia, só que agora vai ficar mais o peso da fatia, né, que é aquele N vezes, né, mais carga externa, perdão, menos a poropressão que eu tenho aqui na base da fatia, vezes o comprimento da fatia. Por quê? Porque a poropressão é uma tensão. Para transformar tensão em força, eu preciso multiplicar por um comprimento. Tá? Então, por isso que aparece esse Lzinho aqui, multiplicando também a poropressão. Tá? Agora, né, que eu falei para vocês, a poropressão onde? A poropressão está na base da fatia. Alguém pode falar, pô, Bruno, mas se eu tenho uma fatia que está inclinada, a poropressão no topo da fatia é menor do que na base, né, na outro lado da fatia, porque estão em profundidades diferentes, e se tiver fluxo, eu tenho, né, aquela que eu falei para vocês, né, fluxo eu tenho equipotenciais, tenho que calcular, ok, concordo com vocês. Só que como eu divido ali por várias fatias, o erro é muito pequeno, porque eu divido, né, fatias, normalmente, quanto menor as fatias, menor o erro. Então, inclusive, isso, por exemplo, programas convencionais dividem mais 20 fatias, tá? Porque eles, né, é rápido para eles calcularem isso, então não é muito difícil. Tá? Então, eles vão calcular, tá, em várias fatias. Então, se eu tiver uma fatia inclinada, é pouca diferença de poropressão entre um ponto e outro. Então, normalmente, a gente pega sempre a poropressão, né, num ponto médio da fatia, ou seja, né, aqui, ó, né, na parte central aqui da fatia. Legal? Fale. Ué, vamos lá, ó. O que é tensão efetiva? Tensão. Então, a área da fatia é esse comprimento aqui, esse comprimento L. É esse Lzinho aqui. Então, vamos lá. Tá? A profundidade? Por que você quer profundidade? Então, vamos nós. O que acontece? A gente, né, o método do equilíbrio limite supõe que eu tenho uma ruptura infinita para a direção do papel e infinita para mim também. Legal? Assim, infinita para os dois lados. Tá? Por que isso? Porque a gente vai simular, então, como se fosse uma situação de corte, como se toda aquela massa, né, atuasse junto. Tá? Então, o método de equilíbrio limite 2D, né, em duas dimensões, que é um dos mais utilizados, supõe que eu tenho uma ruptura, né, digamos, planar, somente nesse, né, no plano da sua análise. Se você tem uma situação que pode romper, por exemplo, em 3 dimensões, ou é importante você fazer essa análise em 3 dimensões, você vai ter que fazer, né, uma análise onde você vai dividir, em vez por fatias, por caixotinhos.
um método bem interessante, são vários caixotinhos, e cada caixotinho daquele ali, como se fosse tipo peças de Lego, uma encaixada do lado da outra, sim, né? Ou, na verdade, deixa eu pensar numa coisa mais fácil de... Ou, sei lá, pode ser pecinhas de Lego, uma do lado da outra, e cada caixotinho, cada prismazinho daquele vai deslizar. Aí eu vou ter uma área. Mas nesse caso aqui, como eu considero uma área infinita na direção do papel, não me importa, né, digamos, a profundidade, só vai me importar a largura da fatia. Não estou entendendo. Como assim corta embaixo a parte de cima? Eu não entendi. Aqui. Pelo comprimento da fatia. Aqui, ó, por esse tamanho aqui, ó, por esse delta E aqui, ó, por esse comprimento da fatia. Não, isso aqui é o comprimento da fatia. Legal? A área, a gente só usa a área da fatia, tá, para calcular o peso. Ok? Qual é o peso da fatia? O peso é o gama do solo vezes essa área aqui, ó. Legal? Tá? Por que eu preciso saber que eu uso este comprimento? Porque isso tudo aqui, né? Isso aqui é uma força. Como é que eu faço para tomar uma força em tensão? Força em tensão dividido por um comprimento, né? Por um tamanho, onde está atuando aquela força. E que tamanho é esse? Esse comprimento aqui, vezes, né, infinito na direção do papel. Então, não considero. Uhum. Isso mesmo. O comprimento é finito. Isso mesmo. Não tem, né, ele é finito na direção do papel. Então, leva atenção. Até porque as tensões, por exemplo, quando a gente calcula a tensão fiscal, a gente considera, né, a tensão fiscal igual a 20 kPa. Como pode ser um ponto ser 20 kPa? Não, porque eu estou considerando, né, uma região mais ou menos de 1 metro para dentro do papel. Entendeu? Legal? Show? Tá? Então, né, se eu tiver água, então a fórmula, claro, para milênios, tá? Só estou considerando, tá, essas forças atuantes aqui, o peso, estou ignorando que há atrito entre a fatia e empuxo entre as fatias, tá ok, gente? Só estou fazendo um somatório das forças, só as forças, peso da fatia e atrito que eu vou ter, né? Atrito não, perdão, né? Resistência, salhamento que eu acho. Legal? É um método mais simples de ser analisado. Tá? Então vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Quando a gente faz o exemplo, fica tudo bem claro. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um talude aqui, tá, de 6 metros de altura. Deixa eu tentar abrir aqui um pouco para ficar mais fácil de vocês verem. Tá? Eu tenho um talude aqui de 6 metros de altura, tá? Com um determinado raio de 9,5 metros, uma inclinação de 1 para 1,5, tá? E aí eu supus que a ruptura ocorreu através dessa superfície aqui. Por quê? Porque eu quis. Tá? Eu vou começar de algum lugar e começar falando que vai romper aqui. Tá? E só tem um tipo de solo, tá ok, gente? É o mesmo solo, tá? Onde todo o solo que está aqui, né, tem uma coesão de 10 kPa, um ângulo de atrito de 29 graus e um gama de 20 kN por metro cúbico. Ok? Tá? Tem um determinado nível d'água aqui, tá? As fatias, né? Essa fatia aqui tem largura, por exemplo, de 1,5, tá? E outras fatias têm né? Tem larguras parecidas. A não ser essa 8 aqui que tem uma largura menorzinha. Tá? E esses valores aqui que vocês estão vendo, 6, 12, 16, 19, é o valor da poropressão na base da fatia. Então eu já dei. Como é que vocês na vida real vão descobrir isso? Você vai analisar, tem fluxo no seu local? Se tiver fluxo, vocês vão ter que fazer uma rede de fluxo, vocês aprenderam lá em Solos 1, né, e descobrir qual é a poropressão no meio aqui da fatia. Se não tiver fluxo, é simplesmente, né, a distância do ponto que você está analisando para o nível d'água. E então aquele é o valor, né, vamos supor que a distância é 1,9 metros, do centro até o
o nível d'água. Então, 1,9 vezes 10. Então, né, a poropressão na base é 19 kPa. Legal, gente? Bacana? Hã? E aí, ó, sim, claro, ó, tá? Por exemplo, né, qual é a poropressão? Aqui estão os valores da poropressão na base da fatia, 11, 17, 19. Numa situação com fluxo, vocês teriam que fazer a rede de fluxo e determinar qual é a poropressão naquele ponto que vocês estão analisando, no ponto aqui no meio, né, da base da fatia. Se não tiver fluxo, a poropressão aqui é simplesmente a distância aqui até o nível d'água vezes o gama da água, ok? Distância na vertical, afinal de contas, poropressão é o gama da água, ó, é a profundidade que eu estou do nível da água vezes o gama da água, certo? Legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou fazer exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês. O fator de segurança é um somatório da coesão do solo que está na base da fatia vezes o comprimento, né, a largura da fatia, mais W, que é o peso da fatia, vezes o cosseno do ângulo da fatia. Então, lembrando, cada fatia vai ter um ângulo diferente, tá? Menos a poropressão que eu tenho na base da fatia, vezes o L, vezes a tangente de φ. E todo mundo, então, essa, gente, são as forças boas. Essa aqui é a força que quer resistir ao cisalhamento. Essa força aqui que vai manter essa massa no lugar. Cada fatia dessa aí vai ter uma força, né, de cisalhamento que quer manter no lugar. Tá? Então, eu vou analisar, somar todas as forças boas e depois dividir por todas as forças mais. Todas as forças que querem instabilizar esses caixotinhos aqui. Onde, quem são essas forças? É o peso dessa fatia vezes o seno dela. Simplesmente isso. Tá? É por isso, tá, gente, que quando chove, né, as coisas caem. Né? Um dos motivos. Por quê? Né? Quando chove, a poropressão aumenta. Quando a poropressão aumenta, essa força aqui, ó, toda diminui, porque a poropressão está aqui negativa. Quando chove, o meu solo pode perder coesão. Lembrando, a coesão dos solos é função do quê? Da cimentação entre as partículas, da cimentação, ligação eletroquímica e sucção que eu posso ter quando o solo está úmido. Quando começa a chover, aquela sucção ela pode ir diminuindo até chegar a zero. Então, a coesão causada pela sucção vai diminuindo. Então, esse valor de coesão aqui do solo pode diminuir. E conforme vai diminuindo, o que vai acontecendo com a resistência do meu solo, vai diminuindo. Então, o que vai acontecendo com o meu fator de segurança? Vai diminuindo. Peso, né? Quando está chovendo, o que acontece com o baldinho da praia quando vocês colocam água no baldinho da praia? O baldinho da praia fica mais pesado, né? Porque você joga o ar fora e aonde tinha ar você coloca a água. Exatamente isso que acontece nos solos. Começa a chover, aquele solo pode começar a ficar saturado. Ele costuma ser mais pesado, porque tem água ali dentro, em vez de ar. Então, o peso do meu solo fica mais, né, o meu solo fica mais pesado, o peso do solo aumenta. Então, o valor do W aumenta. Mas, Bruno, como é que pode o valor do W aumentar? O W está aqui em cima. W, né, aumentaria a força resistente do solo. Meu solo tem mais atrito, lembrando, né, essa aqui é a parte de atrito do solo, né? Meu solo tem mais atrito entre as partículas, fica mais difícil de ele romper. Mesma coisa, né? Uma pessoa sentada na cadeira é mais difícil de empurrar do que uma cadeira sozinha, né? Porque a pessoa sentada em cima da cadeira dá mais atrito. Mas por que, quando o meu solo fica mais pesado, ele fica mais propenso a cair? Porque quando ele fica mais pesado, o W aumenta. Só que ele fala, mas o W está em cima. Mas o W também está embaixo. Por que o W está embaixo? Porque eu decomponho aquela força peso nessa inclinação aqui, ó, nesse seno de alfa. Então, a força que quer empurrar o caixote aumenta. E aí, ó, a força resistiva aumenta. Mas eu tenho que multiplicar ela pelo cosseno e depois multiplicar pela tangente. Ou seja, ela aumenta. Aumenta essas forças aqui em cima, mas aumenta muito pouco comparado quanto aumenta embaixo.
Então, os dois lados aumentam, tanto em cima quanto embaixo. Mas embaixo aumenta muito mais, porque eu só tenho que multiplicar pelo seno, enquanto em cima eu tenho que multiplicar pelo cosseno e ainda pela tangente. Loucura, né, gente? É. Então, vamos lá. Tá? Vamos olhar aqui, ó, tá? Para essas... Pode falar. Tá? Pode ser zero, depende do solo. Ou depende, na verdade, também da análise que você está fazendo. Por exemplo, né? Isso, então depende do solo que você está fazendo, depende do solo que você está analisando. E também depende, tá, galera, da análise que você está fazendo. Por exemplo, estou fazendo análise de um talude sem chuva. Ele pode ter coesão. Você vai botar lá, olha, estou fazendo essa situação aqui. Mas aí você tem que analisar. Nesse local, pode chover tanto a ponto de a coesão por sucção diminuir? Sim ou não? Vocês têm que analisar isso em campo. Como é que você vai analisar isso em campo? Vai à época das chuvas e vai lá e pega uma amostra daquele solo. Ah, Bruno, não tenho certeza, não consigo ir lá verificar isso. Ou quero ser mais a favor da segurança e quero considerar a pior situação. Óbvio, perfeito. Sempre tem que considerar a pior situação no seu cálculo, porque pode chover. Então, você vai pegar aquela amostra de solo, levar para o laboratório e fazer um ensaio do quê? Um ensaio saturado naquela amostra. Para pegar aquela amostra, né, vai saturar e fazer um ensaio. Né? Aquilo que eu falei para vocês, a pior situação. É a situação quando o meu solo está saturado. Mas lembrando, tá, gente? Nem todo solo no campo pode ficar saturado. É uma questão de você analisar o que vai acontecer em campo para você também não ser pessimista demais. Nada contra ser pessimista, tá? Mas talvez ser pessimista demais pode gerar um projeto que você fale, não fica em pé e está em pé. Alguma coisa assim, tá? Então, você tem que analisar, né, conforme você vai, digamos, né, as condições que vão acontecer em campo. A norma não fala que tem que considerar submerso, com certeza não. A norma fala para considerar as condições que existem em campo, ou as possíveis situações que podem existir em campo. Legal? Tá, então vamos nós. Tá? Aqui está um pouco, talvez, ruim, mas dá para a gente ter uma noção. Tá, então aqui, tá, eu não vou falando sobre todas elas, tá? Vou pegar só as mais, digamos, diferentes, assim. Tá? Vamos tentar dar um zoom aqui melhor para arrumar. Então, vamos lá. Isso aqui é um somatório, né? Então, se é um somatório, eu vou ter que fazer para cada fatia dessa e somar elas. Então, vamos nós. Né? Posso fazer uma tabelinha aqui, né? Tipo essa aqui, aonde aqui na coluna 1 eu tenho qual é a largura das minhas fatias. Largura, assim, né? Digamos, tamanho horizontal delas. Então, eu tenho aqui, ó, as fatias 1, 2, 3 até 7, a largura delas é 1,5. Aí, essa fatia 8 aqui, ó, que é menorzinha, ó, a largura é 1. Tá? Qual é a altura da fatia? Para que eu preciso aqui, né? No caso, ele considerou a altura da fatia. Para considerar a área dela. Né? Ele fez uma consideração de, né, depois aqui na hora de calcular o W, né, pegou a altura da fatia, a gente sabe que a área, né, é altura vezes largura, no caso de um paralelograma, se for um triângulo é diferente, mas vocês podem, por exemplo, fazer no AutoCAD, tirar a área no AutoCAD também, sem problema nenhum. Inclusive, quando eu fiz isso na mão, eu joguei no AutoCAD e fui tirando cada área da fatia. Tá? Aqui esse L é o comprimento, digamos, na diagonal da fatia, né? Ou seja, o comprimento aqui da base da fatia. Seria esse L aqui, que nada mais é do que esse tamanho vezes o seno aqui, né? Vezes o seno desse ângulo aqui, né? Eu vou compor, né, nesse sentido. Então, o L que eu vou usar para os meus cálculos estão aqui, ó, na coluna 3. Ok? E aqui eu tenho alfa. O que é o alfa? O alfa é a inclinação das fatias. Aí vocês podem falar, pô, Bruno, mas isso é um círculo. Círculo não tem ângulo. Ok, vocês vão supor que isso aqui é uma reta, né? Daqui até aqui, né, são retas, pequenas retas, e essas retas têm um ângulo. Né? Então, por exemplo, a fatia 8 aqui, ó, tem um ângulo de 63,6 graus. A fatia 4 tem um ângulo de 20 graus. A fatia 2 tem um ângulo de 0 graus, né, porque ela está aqui bem horizontalizada. E a fatia 6 é uma fatia que tem menos 14 graus. Então, o que vai acontecer aqui? Essa fatia 6, na verdade, ela está tendendo ao quê? A ajudar, né, a manter essa massa no lugar. Porque
que ela está, né, ao contrário. Isso sempre vai acontecer? Não. Pode ter situações que, se eu desenhasse isso um pouquinho mais para cima, essa fatia nunca ia ficar para baixo, ia ficar para cima. Mas é aquilo, eu tenho que analisar várias fatias. Ok, gente? Tá? E aí depois eu tenho aqui o W, que é o peso da fatia, sem mistério nenhum, né? É o gama do solo vezes, né, a área da fatia. Tá? E aqui eu tenho W seno de alfa. Por que eu fiz uma coluninha W seno de alfa? Ué, porque W seno de alfa aparece aqui embaixo. Ó. São as forças mais que querem empurrar essa fatia para baixo. E o interessante é o seguinte, essa primeira fatia aqui, ó, essa fatia 1 aqui, ó, ela ficou com W seno de alfa negativo, porque o alfa é negativo. Exatamente. As forças mais que querem empurrar isso aqui para baixo, essa fatia quer manter no lugar. Então é por isso que isso aparece um valor negativo aqui. Tá? E aqui aparece zero, porque alfa é zero, e aí cada fatia dessa aqui é o W, né, sem mistério W, vezes o seno desse ângulo aqui, que é o ângulo da fatia. E aí eu pego e somo, né, o W seno alfa. Então eu somo todas esses valores aqui, ou seja, quais são as forças mais de cada fatia, e aí vai dar aqui, né, 274,5, que são esse somatório aqui de W seno de alfa. Bacana? Alguma dúvida até aqui? Tá? Próximo, tá? Qual é o próximo que eu tenho que fazer? Ué, o próximo que eu tenho que fazer é o W cosseno de alfa. Por quê? Esse daqui, quem é W cosseno de alfa? É a minha, né, força normal que está atuando aqui na fatia. Por que importa a força normal? Porque a força normal é que vai gerar atrito. Né? Aquele caixotinho, quando eu empurro o caixotinho, né, eu tenho que saber a normal para saber qual é a força de atrito que o caixotinho tem que combater. E é isso que a gente colocou aqui. Ó. A força de atrito. W cosseno alfa. Então, W cosseno alfa aqui, tá? Sendo que o W cosseno alfa agora não tem mais que utilizar o negativo, tá, gente? Porque isso daqui é uma situação, mesmo que a minha fatia, né, esteja no outro sentido, ela continua tendo atrito. Essa é a força boa. Então, tanto faz, né, o atrito, há ainda atrito. E toda essa digamos, o atrito está sempre para o mesmo lado. Se essa massa está deslizando para lá, da direita para a esquerda, o atrito vai sempre ocorrer da esquerda para a direita. Tá certo? Então, nessa situação aqui, a gente ignora que esse ângulo aqui é negativo. Tá? A gente considera uma situação, digamos, de módulo, porque a massa vai deslizar da direita para a esquerda e o atrito vai sempre ocorrer da esquerda para a direita. Fale. Ah, cosseno de menos é a mesma coisa, né? Então, muito obrigado. Tá, mas entenderam qual é a ideia de, assim, de não ter não ter essa situação? Porque não é um atrito para o outro lado, entendeu? Como a massa de solo está deslizando da direita para a esquerda, tá? O que eu tenho é um atrito sempre ocorrendo da esquerda para a direita. Nesse caso, é claro, se for invertido, é invertido, né? Legal, gente? Bacana? E matematicamente, conforme o Marcelo também me lembrou. Show de bola, galera? Legal? Tá? E quem é a paropressão? A paropressão é a paropressão. Aqui, ó, fatia 6, fatia, sei lá, 11, e essas outras fatias aqui, a 7 e a 8. Não tem paropressão na base. Então, 0, 0. Tá? Opa, 0, 0 aqui. E aí depois é U vezes L, onde L é a largura da fatia. Por quê? Eu preciso saber aqui, ó, U vezes L. Então, veja aí quem é U, quem é L, né? Veja quanto é que é o L, que é esse tamanho aqui, tamanho na base da fatia. Jogo aqui. Depois eu faço a conta, né? Posso fazer direto, mas aqui fez W cosseno alfa menos o L, ou seja, W cosseno alfa menos o L. Tá? Depois, essa W cosseno alfa vezes o L vezes a tangente de φ, onde quem é o ângulo de atrito? O ângulo de atrito é o ângulo de atrito do solo, que é igual a 29 graus. Então, né? Lembrando, tá, gente? Sempre o solo que está na base da fatia. Se aqui na base da fatia eu tivesse outro solo diferente, ou seja, a fatia encostasse em outro solo diferente, seria o ângulo de atrito, a coesão daquele solo da base. Tá? Isso é muito importante. Por que isso? Porque é como se eu tivesse uma casca de banana ali. Imagina se eu tenho uma situação que eu tenho um solo muito fraco ali. Ele vai romper exatamente naquele ponto fraco. Então, na hora que vocês vão fazer a análise,
não é o ângulo de atrito e a coesão do solo que está em cima, que está na fatia. Não, eu sempre analiso o solo que está na base da fatia, ok? Isso é muito importante, né? Porque existe, por exemplo, uma das hipóteses que aconteceu lá em Mariana foi isso. A ruptura, né, passou exatamente o que aconteceu lá. Por conta, falando bem breve, por conta da quantidade, eles tinham dois materiais que eles estocavam. Um material arenoso, tá, e um material argiloso. O material argiloso tinha uma resistência mais baixa que o material arenoso, ou seja, tinha parâmetros de resistência menores. E aí eles foram colocando areia e, de repente, por conta, né, de falta de espaço, colocaram uma camada de solo fino, ou, na verdade, várias camadas de solo fino. Então, colocaram uma camada de solo fino, depois vieram areia de novo. Aí depois tiveram outro problema, aí colocaram de novo uma camada de solo fino. Então, ficou como se tivesse várias camadas de areia com várias cascas de banana no meio. Não vou falar casca de banana, porque parece que resistência é zero. Não, tem resistência, mas a resistência é mais baixa. E aconteceu, uma das hipóteses, é que a ruptura ocorreu exatamente nessa camada mais fraca. Não é que seja resistência zero, tá, gente? É que é uma resistência menor, é uma camada mais fraca. Então é por isso que a gente tem sempre que analisar, né, a gente sempre analisa o solo que está na base da fatia, porque ele pode ser mais fraco, ok? Afinal de contas, é como se um caixotinho tivesse uma graxa ali no meio, ok? Ou como o caixotinho tivesse, por exemplo, deslizando em cima do gelo. Ué, se ele está deslizando em cima do gelo, quem é o material que me importa em parâmetros de resistência? É o parâmetro do caixote ou é o parâmetro do gelo? O parâmetro do gelo. Afinal de contas, o cisalhamento está acontecendo no gelo. Legal? Tá? Então, né, W cosseno alfa vezes menos o L vezes tangente de φ vai me dar esse valor aqui. E aqui eu tenho, né, o C vezes L, onde C vezes L é a coesão que eu tenho, né, na base da fatia, né, vezes o comprimento da fatia. Nesse caso, é um solo, né, solo é igual, então é 10 vezes esse comprimento da fatia. Então, 10 vezes 1,55, 15,5. 10 vezes 1,95 aqui, ó, 19,5. Tá? E aí, depois, né, um mais o outro, né? Isso aqui eu acho que é um mais o outro, né? Acho que é isso, né? CL, 11 vezes 12 aqui, né? O CL mais o W cosseno alfa menos o L vezes tangente de φ, esses dois somados dão esse valor daqui de cima. E o que é o fator de segurança? O fator de segurança é um somatório disso tudo, dividido por somatório disso tudo. Então, eu vou somar todas essas linhas aqui, perdão, vai me dar 358,3. Então, qual é o fator de segurança dessa massa que eu estou analisando? 358,3 divididos por 274,5, que é igual a 1,3. Então, o fator de segurança dessa massa de solo é 1,3. Legal, gente? Bacana? E aí, o que eu tenho que fazer? Teria que fazer uma nova superfície de segurança e calcular novamente tudo isso de novo. Fale. Na verdade, o raio não influencia em nada. No caso aqui, é porque eu só estou fazendo, por exemplo, um somatório de forças. Se eu tivesse um somatório de momentos, iria influenciar. Primeira coisa. Tá? Segunda coisa, o raio define uma superfície de ruptura. Legal? Tá? Então, o raio maior ou menor iria definir outras superfícies. Legal? Tá? O que aconteceria? Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está usando os nossos parâmetros efetivos do solo, ou seja, os valores de coesão e ângulo de atrito do solo. Mas e se eu tivesse solos que se comportassem de uma forma não drenada? Ou seja, se eu tivesse solos que a resistência fossem solos com baixa permeabilidade, aonde ao aplicar o carregamento, por exemplo, eles não iam dar tempo de aumentar a tensão efetiva e aumentar a resistência dele. Ou seja, né, a resistência que eu tenho daquele solo é resistência não drenada, ou seja, apliquei um carregamento, não deu tempo da água, dessa força ir para o arcabouço sólido
Então, eu não consigo separar o que é atrito e o que é coesão, então eu tenho uma resistência só. Porque é isso, né? Quando eu tenho um caixote aqui, ó, esse caixote é uma carga externa, vou analisar a influência de uma carga externa. Então, como é que eu faria isso, galera? Colocaria uma carga externa aqui, veria quais fatias são, né, afetadas por essa carga externa. Então, por exemplo, seria 7 a 8. Se eu colocasse uma carga, por exemplo, vou botar aqui, ó. Botar aqui como se vocês quisessem colocar um container aqui, pronto. Tá? Como se isso aqui fosse uma construção que vocês estão fazendo. Afeta quem? A fatia 7 e a 8 somente. Não vai afetar 6, nem a 5, nem a 4, nem nenhum. Então, eu teria que colocar mais uma força aqui na fatia 7, aumenta o peso aqui dessa fatia 7. Aumentaria também o peso da fatia 8. Legal? Tá? E se fosse um solo com baixa permeabilidade, um solo que eu sei que se comporta de uma forma não drenada, como é que ficariam as nossas contas? Resistência ao cisalhamento é igual a coesão mais tensão efetiva vezes tangente de φ. Quando eu tenho uma condição não drenada, eu não consigo separar o que é coesão e o que é atrito. Vocês se lembram quando a gente fez um ensaio, né, não drenado? Né, eu fazia um ensaio e sempre dava o mesmo círculo, né, de mora ali. Ou seja, eu não consigo encontrar matematicamente qual é o atrito daquele solo e qual é a coesão daquele solo. O cisalhamento, a resistência ao cisalhamento é uma força-tensão só, que a gente chama de resistência, né, no drenado, o nosso SU. Como é que faria, né, a diferença nas contas, nas nossas contas? Moleza. Tudo que é resistência ao cisalhamento eu transformo em SU. Então vamos voltar para a nossa conta aqui, ó. Resistência ao cisalhamento dos solos vezes o comprimento é igual. Tudo isso daqui, ó, né, esse tal aqui, ó, essa resistência ao cisalhamento, fica igual a SU, porque eu não consigo, né, aqui é coesão mais tensão efetiva vezes tangente de φ. Eu não consigo separar esses dois, não consigo saber o que é coesão e o que é atrito em solos não drenados. Não tem ensaio que consiga permitir isso. Tá? Então, né, eu tenho que trabalhar com um parâmetro só. E que parâmetro é esse? O parâmetro da resistência não drenada dos meus solos, que eu tiro a partir ou do ensaio lá do Trexial, onde eu deixo os dois fechados, ou, por exemplo, ensaios de campo, como o ensaio de palheta, que eu cravo uma palheta no campo e giro e vejo qual é a força necessária para girar e calculo qual é a resistência ao cisalhamento que aquela palheta, na verdade, girando no campo fez, ou um ensaio de cone, que é um ensaio que eu vou cravando o cone no solo, que também mede a resistência não drenada do solo, eu consigo estimar a partir dela. Então, se for um solo com uma condição não drenada, tá? Simplesmente aquela conta que antes era desse tamanho aqui, ó, tudo isso daqui, ó, vira SU vezes o comprimento da minha fatia. Tá? Então, se eu tenho situações que meu solo pode se comportar de uma forma não drenada, tá? Eu vou utilizar, então, os parâmetros de resistência não drenada do meu solo, que é chamado de análise de tensões totais. Por que tensões totais? Porque eu não levo em consideração se tem excesso de paropressão ou não. Não levo em consideração as tensões efetivas. Só vou levar em consideração as resistências, né, do meu solo em termos totais, ou seja, não vou me importar com a paropressão. Tá? Então, agora vocês podem perguntar, pô, Bruno, e se eu estou na dúvida se meu se comportar de uma forma drenada ou não drenada? Faz com os dois. E o fator de segurança é o menor entre eles. Porque, afinal de contas, isso é uma das coisas bem complicadas de se entender, até de se analisar, por exemplo, aquele material ali vai se comportar de uma forma drenada ou não drenada? Teria que simular no laboratório o que vai acontecer em campo, que algumas vezes não é tão fácil assim. Por exemplo, qual é a velocidade do carregamento que vai ser lançado ali? Qual é a velocidade que você vai subir o aterro? Tudo isso não é fácil de algumas vezes definir em campo. Então, algumas vezes a gente parte para uma análise de tensões totais por ser mais simples, de ser mais a favor da segurança. Mas é claro, faz as duas contas e verifica. Tá? Vai vencer, ou seja, o fator de segurança vai ser o menor entre eles. Afinal de contas,
o solo é bem interessante isso. A gente faz análise, o solo vai se comportar drenado, o solo vai se comportar não drenado. O solo não vai aceitar o que eu estou falando. O solo vai se comportar da forma que ele quiser. Então, se ele quiser se comportar de uma forma, ele vai se comportar. Se quiser se comportar de outra forma, ele vai se comportar. Depende da velocidade que a água vai sair lá de dentro, etc., e outras coisas. Então, é sempre importante fazer as duas análises e aí definir, qual seria o menor fator de segurança com base nessas duas análises. Normalmente, tá, gente? Solos arenosos, puros, ou com baixa, com quantidade de finos menores do que 10, 20%, tá? Ele, quando eu fizer um carregamento, toda a força já vai para o arcabouço sólido. Afinal de contas, a força até vai para a água, mas a água rapidamente vai ser dissipada. Ou seja, rapidamente a força que eu fiz vai para o arcabouço sólido, vai para o atrito, que eu tenho ali entre os grãos. Já solos com baixa permeabilidade, como argilas e siltes, já eu tenho que considerar, talvez, possivelmente, mas o que vai acontecer é que no campo eles possivelmente vão se comportar mais de uma forma não drenada do que de uma forma drenada, ok? Ou seja, se vai se comportar de uma forma não drenada, qual o parâmetro que eu vou utilizar na hora do meu cálculo? O parâmetro não drenado do solo, ok? E aí fica até mais fácil de fazer as nossas contas, onde o fator de segurança vai ser igual, claro, no método de selênios, vai ser igual o somatório dos SUs do meu solo vezes o comprimento de cada fatia, divididos pelo W seno alfa. Por quê? Porque a resistência em cima é a resistência ao saneamento vezes um comprimento, onde a resistência ao saneamento, no caso, uma análise não drenada, a resistência ao saneamento é igual a SU. Fica muito mais fácil, é um parâmetro só. Então, legal. Tá? Eu tenho esse local aqui. Tá? Aqui eu tenho 3 tipos de solos diferentes, ok, gente? Então, solo 1, solo 2 e solo 3. Tá? Dividi isso aqui em 8 fatias, ok? Não é a melhor coisa do mundo, mas, ok? Foi dividido em 8 fatias. Tá? E cada fatia dessa aqui, vai estar em uma base, um solo diferente. Então, vamos observar isso com calma. Tá? E cada solo aqui tem essas características. Então, vamos lá. A fatia 1, mesma coisa. Qual é a largura da fatia 1? Então, cada fatia aqui, fatia 1 tem largura de 3 metros, a fatia 3 tem 3,5 metros, a fatia 4 tem 6 metros, a fatia 7 tem 4. Então, vou pegar cada largura de fatia. Normalmente, era bom se fossem tamanhos iguais, mas também não faz diferença. Tá? Peguei a altura da fatia aqui para calcular a área e peguei o alfa. O que é o alfa? O alfa é o ângulo aqui, cada fatia. Olha só que legal. A fatia 6, 7 e 8, os alfas são negativos. Por quê? Porque essa massa de solo está rodando para lá. Essa fatia 6, 7 e 8 vai segurar a fatia, segurar aquela massa ali, no local. E aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou pegar agora o comprimento de cada fatia. Legal? Vamos dar um zoom aqui para conseguir ver melhor. Vou pegar o comprimento de cada fatia. Vou calcular o peso de cada fatia, sendo que agora, por exemplo, a fatia 4, por exemplo, é mais que dá para ver melhor. Essa fatia 4 tem esse solo e esse solo. São 3 solos diferentes. Então, eu teria que verificar qual é a área desse solo e multiplicar por esse gama, qual é a área desse solo e multiplicar por esse gama, e qual é a área desse solo e multiplicar por esse gama aqui. Legal? Tá? Nada que seja complicado de fazer, tá, gente? Só pegar ali no AutoCAD a área, multiplicar por esse gama, a área multiplicar por esse gama, a área aqui multiplicar por esse gama, eu tenho o peso da fatia. Tá? E aí vou fazer a mesma coisa. Tá? W seno de alfa, que são as forças mais, as forças que querem empurrar a fatia, as forças mobilizantes, que querem empurrar essa fatia para lá. Então, legal aqui. E aí, qual é a resistência ao saneamento dos nossos solos? Nesse caso aqui, eu considerei
né, foi considerado novamente a resistência, né, não drenada dos solos. Então, aquele solo ali vai se comportar de uma forma não drenada com esse parâmetro. Então, vamos lá, fatia 1. A fatia 1 está em que solo? A fatia 1, a base da fatia 1 está no solo 1. Se está no solo 1, então o SU que eu vou utilizar na minha conta é o SU igual a 25, que é do solo 1. A fatia 2, a base dela está em qual solo? A fatia 2, a base da fatia 2 está nesse solo aqui, ó. Onde esse solo aqui tem qual resistência? 15 kPa, por isso que eu coloquei 15 aqui, ó. E as outras fatias? As outras fatias, a base está nesse terceiro solo aqui, ó. Então, se a base está nesse terceiro solo, né, o SU é o SU do solo que está aonde, galera? Na base da fatia. Como é válido para a coesão, como é válido para o ângulo de atrito. Eu sempre tenho que olhar o solo que está na base da fatia que eu estou analisando. Legal? E aí? Eu vou ter aqui, ó, né, cada fatia vai ter um valor de SU aqui, né, relativo ao solo que eu estou analisando. E aí depois eu pego o SU vezes o L. Então, esse é o SU, esse é o L, ou seja, o que é o L? É o tamanho da base da fatia. Tá? Então, SU vezes L, tá? Tá pior que tá. Tá. SU vezes L, SU vezes L, SU vezes L, vou fazendo isso, e eu chego aqui à conclusão que, né, depois eu faço o que com isso? Um somatório de todos os SUs com L, que vai a 1.393, divido ele pelo somatório de W seno de alfa, então 1.393 dividido por 1.229,9, o fator de segurança deste local aqui é 1,13. Tá? Ou seja, essa massa de solo que eu analisei aqui teve esse fator de segurança. Poderia ser mais ou poderia ser menos se eu botasse outro círculo com outro raio, etc. E lembrando, esse é o método de Felenius, onde eu só considerei, tá, os somatórios de forças. Não estou considerando os somatórios de momentos, impulsos, etc., que pode dar um fator de segurança diferente. Normalmente diferente para quanto? Normalmente diferente para baixo, tá, gente? Então é por isso que esse método de Felenius, apesar de ser simples, dá para fazer na mão, é um método que não é atualmente muito utilizado, porque já existem, por exemplo, métodos melhores que dão fatores de segurança, inclusive, mais baixos, ou seja, mais pessimistas, mas mais reais, porque eu levo em consideração todas as forças atuantes. Então, o método de Felenius costuma normalmente não ser o melhor a ser utilizado. Legal? Falei quem perguntou? Tinha um. Cara, aí teria que parar para dar uma olhada aqui, porque não necessariamente. Tá, pode ser. Na verdade, 3 vezes 3,2, a gente está falando aí 9, 4,5. 4,5 vezes... Cara, não, você está fazendo certo sim. Eu vou falar que eu peguei isso aqui, sabe, já de alguém, sabe? Não foi eu que fiz isso aqui. Mas aí teria que analisar. Concordo com você, cara. Isso aqui está errado de alguma forma. Boa, assim mesmo. Porque na verdade é o seguinte, tá, Marcelo? Tá? Eu recomendaria você, na verdade, tirar essa área aqui, tá, no AutoCAD, por exemplo. Legal? Tá, eu faria, né, seria a melhor forma. Base vezes altura. Tá aqui, ó. Pronto, onde que está o erro? Tá? Essa altura aqui está errada. Tá? Olha a fatia aqui, ó. Tá? Quantos metros ela tem? É 6, não é 3, como está aqui, entendeu? Tá? Por que isso? Tá? Porque essa altura aqui, acho que ele tirou do ponto médio da fatia, entendeu? Na verdade, é que esse H não serve para nada, entendeu? Então, vou até apague eles aqui, tá? Então, a ideia é calcular a área da fatia. Show? Então, tá certo. Então, tá valendo, tá, gente? Tá valendo. Então, Marcelo só quis confundir, hein, gente? Brincando, Marcelo. Tranquilo, tô brincando.
Tá? E nessa situação aqui, ó, tá? E nessa situação aqui é onde eu teria, tá, uma fatia, tá? Eu teria uma situação dessa aqui, ó, que eu tenho 3 solos diferentes, tá? E aonde esse solo de cima, por exemplo, se fosse um aterro, isso acontece muito, tá, gente? Por exemplo, um aterro em cima de um solo mole. Tá? O aterro em cima do solo mole, né, as nossas argilas e siltes moles, são solos que vão se comportar de uma forma não drenada. A gente aprendeu na primeira parte da matéria. Né? Na primeira parte da matéria, o que a gente aprendeu? Ó, quando a gente aplica um carregamento, né, e esse carregamento vai para a argila, esse carregamento primeiro vai todo quem? Para a água. E aí, ao longo do tempo, o que vai acontecendo? A poropressão vai se dissipando e aí a resistência vai sendo a força vai sendo transferida para o arcabouço sólido, ou seja, vai sendo transferida para a tensão efetiva, vai sendo transferida para os grãos. Então, um solo mole, em um primeiro momento, tá, vai ter uma situação de ser um comportamento não drenado. Então, é isso que, né, eu estou analisando aqui. Se eu colocasse este aterro aqui com 9 metros de altura, tá, qual seria o fator de segurança dessa massa de solo? Só que nesse caso aqui, diferente da situação inicial, eu quero considerar os parâmetros efetivos do aterro, porque o aterro eu vou fazer com material, por exemplo, um material que é uma areia, ou material que não, uma areia pura, por exemplo, né? Uma areia que tem um material que não vai se comportar de uma forma não drenada. Tá? O comportamento dele vai ser de uma forma drenada. Então, eu quero analisar isso. Tá? Qual é? Normalmente é isso que a gente faz. Os nossos aterros, normalmente a gente considera as tensões, né, efetivas nele. Até porque, gente, tá? Para eu considerar as tensões, para eu considerar uma situação não drenada nos meus solos precisam ter água. Não tem lógica eu falar, isso é bem importante, não tem lógica eu falar de comportamento não drenado de um solo que não tem água, ou de um solo úmido, onde não está saturado. Porque, né, quando eu fizer um carregamento, parte até vai para a água, mas parte não vai. Então não tem muita lógica vocês trabalharem com parâmetros, por exemplo, SU, em solos sem estar saturado. Só tem lógica em solos saturados, ok? Ou talvez, né, quase saturados, etc. Aí entra no meandro de solos não saturados, aí entra outras 10 cadeiras para ser feitas para entender isso tudo. Tá? Então, numa situação normalmente, tá, que a gente faz se for um solo mole, tá, eu vou trabalhar com a resistência não drenada. Se for um solo, né, por exemplo, não saturado, um aterro, por exemplo, que é essa situação, eu vou trabalhar com parâmetros efetivos, coesão e ângulo de atrito. E aí, como é que fica a nossa conta? A nossa conta fica da mesma forma, sendo que quando, né, eu tiver solos com resistências não drenadas, eu vou utilizar o somatório de SU vezes L. Quando eu tiver solos onde eu trabalho com os parâmetros efetivos, como esse aqui, coesão e ângulo de atrito, eu vou trabalhar com essa forma aqui, ó. Coesão, a fatia, na hora que eu calcular a resistência ao atrito daquelas fatias, a forma que é válida é essa fórmula aqui de cima. Legal, gente? Alguma dúvida aqui nisso? Ou seja, né, eu vou ter, então, a fatia 1, 2, 1, 2 vão estar nestes solos aqui, sendo que a fatia 1, então, quando eu for calcular o somatório aqui de cima, não vai ser SU vezes L, mas sim coesão daquele solo vezes L, mais W vezes cosseno de alfa, menos paropressão, caso tenha, aquele caso ali, né, não tem, vezes L, tangente do ângulo de atrito desse solo 1 aqui. Deixa eu até colocar as duas aqui juntas para não ficar indo e voltando. Calma aí. Tá aqui rapidinho, gente. Calma aí, calma aí. Pronto, beleza.
Tá? Para a fatia 2, eu vou considerar, então, a coesão mais o ângulo de atrito dessa fatia 2 aqui. Então, vou jogar aqui na conta. Coesão vezes o comprimento da fatia 2, mais W, que é o peso da fatia 2, vezes o cosseno de alfa, que é o alfa aqui da fatia 2, menos U, se não tiver a própria pressão é zero, né, vezes tangente desse ângulo de atrito da fatia 2. E a fatia 3? Ah, não, a fatia 3, a base dela já está nesse sólido aqui. Então, eu vou considerar para a fatia 3 essa conta aqui, S1 vezes L. E aí, vou fazer a mesma coisa, vou fazer um somatório disso com isso e dividir pelo W seno de alfa, como eu já fiz, né? A gente já fez outras vezes. Molezinha, tranquilinho de fazer. Legal, gente? Bacana? Alguma dúvida aqui em relação a isso? Então, beleza, tá? A partir, então, tá? Vou perguntar, na verdade, mais uma vez, porque esse daqui vai ser um exercício que eu vou dar na avaliação que eu vou dar para vocês. Vocês vão calcular qual é o fator de segurança disso daqui, ó, dessa situação. Por isso que eu não fiz. São vocês que vão fazer, tá? Se vocês tiverem algum problema de calcular alguma área, porque, na verdade, não vai ter nenhum problema, porque os pesos ali das fatias já estão calculados. Mas qualquer coisa, gente, joga isso aqui no AutoCAD, caso vocês precisem de alguma forma, caso vocês queiram, joga isso no AutoCAD e tira qualquer informação que não tem aqui. Ok? Então, qualquer informação aqui que não tem, vocês podem jogar ali no AutoCAD e tirar, tá bom? Em termos de tamanho, etc, etc. Legal, gente? Bacana? Tá? Então, possivelmente, acho que ainda hoje eu vou passar, espero que ainda hoje eu passe a avaliação para vocês, vai ser umas 2 ou 3 questões no máximo, coisa relativamente rápida de fazer, tá? E é isso, vou jogar, vou dar para vocês isso aqui, para vocês calcularem, qual é o fator de segurança nessa situação, tá? E outras partes relacionadas à parte de resistência ao selamento dos solos, o insight axial, e o insight de selamento direto que a gente já falou na aula passada, nas outras aulas. Legal? Alguma dúvida aqui, então? Se não tiver, tchau, tchau, que eu tenho outra reunião agora às 11 horas. Muito obrigado por estar com vocês, brincar com vocês e ensinar vocês. Valeu, professor. Obrigadão. Para os novinhos é a Xuxa que falava isso, tá, gente? Você lembra da Xuxa? Quem lembra da Xuxa? Valeu, professor. Obrigado. Abraço, aí o prazo da prova é quanto tempo? Cara, possivelmente vou dar aí pelo menos uns 2, 3 dias para fazer. Talvez até o final de semana, se puder. Se vocês for bonzinho, entendeu? Valeu. Aí sim. Valeu, gente. Abraço. Valeu, professor. Obrigado aí. Bom dia. Tchau, tchau.